Temperatura política alta no Brasil há 5 meses das eleições de outubro. Pelo menos 3 perguntas para lá de inquietantes estão no repertório de analistas e observadores da conjuntura nacional. Vamos ter eleições? Se tivermos, o resultado das urnas, qualquer que seja ele, será acatado? Os militares são parte de um golpe pretendido pelo presidente Bolsonaro? No programa de hoje, eu converso com o pesquisador e consultor em direitos humanos, Rodrigo Lentz, autor do livro República de Segurança Nacional, Militares e Política no Brasil. Rodrigo, muito grata pela sua presença hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu quero começar pelo seu livro e, a partir dele, a gente vai aí chegando à conjuntura brasileira contemporânea, que está bastante complicada. Vamos lá. No livro, você fala sobre a participação dos militares na política brasileira. Eu te pergunto, para a gente começar, qual é o recorte temporal que você faz para o livro, traz para o livro, e dentro desse recorte, quais são os momentos de maior protagonismo dos militares na política brasileira? Olá, Estela. Olá a todos e todas que nos assistem. É um prazer aqui poder participar do programa. Agradeço a pergunta. Eu vou tentar falar muito brevemente, porque a gente poderia ficar com horas conversando sobre esse tema, né? Mas a ideia do livro foi justamente apresentar uma interpretação histórica para contestar, vamos chamar aqui, um imaginário ou uma ideia que circulou muito presente logo depois da deposição da presidente Dilma, em 2016, que era que os militares estavam voltando para a política como se eles, em algum momento, tivessem saído. Ou seja, aquele mito que se construiu, que depois de 85, os militares voltaram para a caserna, se tornaram, a partir de uma série de políticas profissionais, apolíticos, e por isso, então, não se misturavam e participavam da disputa de poder, sobretudo em nível federal. Então, o livro ele mostra que esse período de 85 até 2016, onde os militares não apareceram para a política, ele foi uma exceção, porque a regra histórica sempre foi os militares participarem da política tanto como coadjuvantes ou como protagonistas, né? E mesmo sempre em alianças com classes sociais, grupos políticos e dentro de outros aliados no sistema mundo. E é interessante perceber isso, porque quando a gente vai olhar para o nosso Estado hoje, o Estado Nacional Brasileiro, a gente vai ver que ele está completamente, digamos, estruturado dentro de uma lógica de segurança nacional e com uma série de aparatos institucionais onde os militares ocupam cargos estratégicos, né? Então, quando a gente vai olhar para a história e ver esse protagonismo, essa coadjuvância, a gente vai percebendo que houve um processo histórico de consolidação dessa atuação política dos militares, que muitas vezes ela se dá nos bastidores, se dá na burocracia e de um nível ainda preventivo, né? Porque se tornar visível gera um custo, né? Quem não era vitrine passou a ser vitrine, e isso gera um custo, uma exposição, então fazem parte de uma estratégia. E para não fugir da pergunta, quando é que teve esse protagonismo, eu posso dizer, no livro, inclusive, eu abordo um pouco 4 gerações de segurança nacional. Tem uma primeira fase, na verdade, isso tudo começa lá no Brasil Império, né? Lá quando, em 1821, a força militar, ou a força a armada da época, que ainda nem existia Brasil ainda, né? Resolve se insubordinar politicamente ao poder civil colonial à época, e a partir daí começa a ter algum nível de participação política crescente, sempre dentro da segurança interna, mas ainda não com uma autonomia política que foi conquistada com a República
com o golpe republicano de 1889. A partir daí, Estela, os militares vão numa ascendência de ocupação e legitimação da sua participação política, né? Claro, isso não é linear, né? Havia avanços, retrocessos, mas em 1930, abre aspas aqui, Revolução de 30, há uma ascensão de um grupo de oficiais do Exército que vai fazer uma grande mudança, vai dar início a uma grande mudança, que a política vai deixar de ser no Exército e a política passa a ser do Exército. Ou seja, o Exército, como a principal organização militar, assume um papel de instituição política e passa a desenvolver um pensamento político, um projeto, uma doutrina e um planejamento de ação política dentro do Estado, considerando todas as forças sociais que disputam esse Estado. Então, aí nós temos a primeira geração, de 1930, que vai até 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, a segunda geração, que é de 46 a 64, a terceira geração, que é de 64 a 85, e a quarta geração, que eu trabalho com essa hipótese, que é a geração que nós estamos vendo em transformação, que é pós-85, passou por um declínio, um ocaso, mas se reorganizou, sobretudo com a criação do Ministério da Defesa, e hoje ascendeu, vamos chamar aqui, para a superfície da política, né? Essa imagem de um oceano, e esse oceano sendo o Estado, os militares sempre tiveram ali submersos e em alguns momentos mostravam, digamos aqui, algumas as barbatanas e depois agora estão na proa do navio, né, chamado Estado. Rodrigo, vamos lá. Você falou aí Brasil colônia, e aí República, 30 e 64, e a gente chega aqui em 2022. Qual é a curvatura ou a evolução, se você preferir, do pensamento político dos militares ao longo desse tempo? Bom, dentro dessas 4 gerações, formando um pensamento da instituição, um pensamento político, a gente vai perceber que em cada geração teve uma construção em direção, vamos chamar aqui, muito clara, a uma concepção de política ligada ao capital e ao cristianismo. Então, se a gente pudesse aqui sintetizar essa linha histórica do pensamento político, ele já nasce baseado, ou assim, ontologicamente assentado na ideia de um cristianismo conservador, um humanismo cristão conservador. A partir daí, ele enxerga o socialismo, o comunismo, ou ainda a social-democracia como antinatural e anticristão, e é a partir disso que se constrói toda uma visão de mundo sobre a organização da sociedade, a organização política e a própria prática social e dentro do Estado. Então, aí há um processo, principalmente depois da segunda geração. A primeira geração ainda tinha traços mais sociais, tinha traços, inclusive, é bom a gente lembrar que a ditadura do Estado Novo era uma ditadura de Estado de segurança nacional, né? Foi a primeira experiência de segurança nacional brasileira e foi quem criou a consolidação das leis trabalhistas. Então, houve ali uma tentativa de conciliação do trabalho com o capital, mas a partir daí, com a Segunda Guerra Mundial, há um processo de hegemonia dos Estados Unidos e de um pensamento ligado ao capitalismo, ao liberalismo, ainda que não tão um liberalismo não tão neoliberal como passou a ser a partir da década de 80. Então, a década de 80, o neoliberalismo ele entra nas entranhas, chamaria aqui nas entranhas da organização e da instituição militar e da educação militar. E aí, para terminar, Estela, isso tudo em razão da irresponsabilidade civil com a educação da burocracia militar. É bom lembrar, quando a gente fala dos militares, parece que a gente está falando de outras coisas que não nos dizem respeito, e cobramos um pensamento dos militares como se eles fossem responsáveis
pela sua própria formação. A responsabilidade é civil, é da sociedade civil, da sociedade organizada, que ignorou essa organização e hoje nós estamos colhendo os frutos que plantamos. Rodrigo, tem uma coisa que me chama a atenção, posso estar enganada, mas a impressão que eu tenho é que os militares se veem ainda hoje como uma espécie de bastião da moralidade brasileira, que se veem como heróis da pátria, né? Essa coisa vem muito lá de 64 para cá. Qual é a raiz desse pensamento? Onde é que esse pensamento foi forjado? De bastiões da moralidade, de heróis da pátria, de onde é que vem? Eu acho que em 64 se consolidou isso, né? Inclusive porque foi ali na década de 50 onde o Exército mudou a sua data de fundação. Se a gente for pesquisar lá no Google e olhar quando que o Exército foi fundado, o Exército considera que foi durante a Batalha de Guararapes, lá em 1648, se não me falha a memória, e que lá não existia nem Brasil, né? E lá nós tínhamos, então lá teria em tese uma união entre indígenas, povos indígenas, africanos escravizados e portugueses se uniram para expulsar o invasor holandês. E ali se formou o Exército e se formou a nacionalidade. Veja bem, essa é a data de fundação do Exército para a instituição. O que isso representa? Muitas coisas. A primeira é que eles estão acima da formação do nosso próprio Estado Nacional, acima da nossa própria nacionalidade, estão acima do próprio povo. Então, a primeira coisa é o Exército e ele é o próprio povo. Então, essa visão demonstra também uma visão colonialista do nosso Exército. Ou seja, que uma subordinação dos povos originários e dos africanos escravizados ao português como uma forma de defender a colônia, porque aquilo era a colônia o que estava sendo defendido. Então, é uma visão que explica um pouco a interpretação histórica, e, claro, isso teve um trajeto que eu vou botar aqui desde 1850, quando começam a emergir a imprensa militar com vários jornais, começa a se construir uma identidade da instituição e dos seus membros com o povo, né? A gente dá para lembrar aqui que não podemos esquecer que o Exército, por um bom tempo, até a questão militar, em 1887, ele era usado para capturar pessoas escravizadas que fugiam dos seus cativeiros. Né? Não existia serviço militar obrigatório, os voluntários da pátria foram caçados e presos, obrigados a levar a ir para a guerra. Então, houve toda uma mudança e com a partir da República e de uma série de reformas que foram construindo esse imaginário de superioridade dos militares em relação aos civis, seja a oligarquia dominante ou seja o próprio povo, que até hoje é considerado como inapto para votar, por exemplo, pelos militares. Rodrigo, a gente vai fazer um intervalo agora bem curtinho e volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do nosso programa é a participação dos militares na política brasileira. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é Forças Armadas e Democracia Brasileira. Eu converso com o pesquisador e consultor em direitos humanos, Rodrigo Lentz, autor do livro República de Segurança Nacional, Militares e Política no Brasil. Rodrigo, quero te perguntar agora se você consegue ver alguma semelhança entre o que está acontecendo hoje no Brasil e as articulações ali que forjaram o golpe de 64 e que perdurou aí por mais de 20 anos no país. Eu não faria essa associação. Eu acho que o período que nós estamos vivendo hoje, se a gente for olhar, buscar alguns paralelos,
sempre, evidentemente, considerando uma série de diferenças, eu diria que nós estamos num paralelo aí próximos de 1961 em relação à campanha da legalidade, em termos de impasse de relações de poder, ou ainda lá na eleição de 1950 com a volta do Getúlio Vargas. Né? Eu faria esses dois paralelos e não com 64. 64 foi o fim de um processo que se inicia a partir dali, a partir vamos chamar bem claramente, a partir da eleição de um general do Exército para a presidência da República, que era o Eurico Gaspar Dutra. Então, houve todo um processo de constituição de um projeto, de uma disputa de um projeto de desenvolvimento nacional ancorada ou inserida numa nova ordem mundial, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que a gente está, no contexto internacional, vivendo uma mudança de ordem. Então, aqui a gente estaria muito mais próximo da da eleição de 1950, só que a gente tem uma condição, um lugar e um nível de autonomia dos militares que não existia na história, não há paralelo. Né? Hoje nós temos hoje eu digo, mesmo antes de 2016, né? Eu digo pós-1988, pós-Constituição de 88. A gente garantiu, ou a instituição garantiu com a anuência da sociedade e dos partidos políticos, da energia política do país, um nível de autonomia completamente incompatível com uma noção liberal de democracia. Não estou nem falando aqui de socialismo, nem falando aqui de outro regime, falando de liberalismo. Né? Então, há um nível de autonomia incompatível. Então, a gente vê uma série de posições de poder, tanto de altos oficiais, mas como da organização e da instituição como um todo. É recorrente toda vez, observe, toda vez que vocês escutarem ou assistirem um general do Exército dizendo que o Exército é uma instituição nacional e permanente, ele está ameaçando o poder constitucional, dizendo que ele está acima do poder constitucional, dos poderes constitucionais. Ele está dizendo também que ele está acima do próprio povo, e está acima da própria nacionalidade. O que ele está fazendo? Ele está reivindicando justamente o mito lá de Guararapes. Né? Então, e isso é muito grave. Só que o que acontece? Tem um autor muito bom, que infelizmente já falecido, que é o Edmundo Campos Coelho, que ele vai falar um pouco esse processo histórico criou um consentimento do domínio dentro das nossas elites políticas e da sociedade no geral, dessa posição dos militares como se fossem sucessores do poder moderador da monarquia, que de moderador não tinha nada, não havia moderação, porque fazia parte da disputa de poder, e a gente pode observar que os militares eles reivindicam a memória e o legado monárquico. Né? Não é à toa que um dos sucessores da ex-família real brasileira é um bolsonarista de carteirinha. Né? Então, há uma reivindicação da organização e culturalmente propagada por gerações dessa posição, né? De guardiões de tutela. É a tutela militar que a gente não conseguiu desfazer depois da Constituição de 1988. Então, esse é um cenário que eu acho importante a gente fazer esse teste de realidade porque a gente costuma, a elite, aí termina aqui, muito usar a política laudatória, tentando cooptar um general para chamar de seu, ou um oficial, como forma, não, ele vai controlar, eles são mais racionais. E aí agora está caindo todos esses mitos estão caindo, e os militares estão nus. Né? E quando os militares ficam nus, a sociedade também fica nua. Você falou ali mais no início da nossa conversa de que há um senso comum equivocado de que em 85 os militares se recolheram, voltaram para os quartéis e saíram da política, e que, na verdade, isso nunca aconteceu. Há quem defenda a existência no país de um partido militar, né?
e que, na verdade, é esse partido militar quem dá hoje as cartas no país. Eu quero saber se você concorda com essa ideia da existência de um partido militar, e se for assim, quer dizer, então, que nada mudou ali na nossa história, mesmo aí com a Constituição de 88 e mesmo com a queda da ditadura civil-militar, ou seja, tudo igual como antes? Bom, essa é uma tese interessante, eu diria, né? Que tem circulado, inclusive eu tenho colaborado um pouquinho no debate sobre ela. Ela é uma tese veio de um autor que é o Rouquier, que é um francês, e que com vários outros autores, que vai discorrer um pouco sobre como um grupo de militares continuamente atua de forma combinada com a instituição e a corporação, por uma série de mecanismos, atuando como um partido político no seu termo mais tradicional, ou seja, com recrutamento, com militância, com quadros, lideranças, projeto político, ou seja, tudo que a gente idealiza de um partido político moderno, basicamente europeu, então se buscou fazer esse paralelo, mas é tudo uma metáfora justamente para demonstrar essa atuação política da instituição, da organização, capitaneada por lideranças que, inclusive, tinha um outro autor, que é o Oliveiras Ferreira, chamava de totens, né? Que são os totens que acabam arrastando a corporação para a atuação partidária. Mais recentemente, o Chico Marcelo Pimentel, que é um coronel da reserva, né, que é da Terra, tem discorrido bastante sobre isso também, inclusive ele faz uma costura interessante a partir de 2016, como é que é essa organização, mas o sentido de partido dele já é um pouquinho distinto desse. Mas as duas concepções, elas buscam lançar luz a uma questão que é fato. Os militares se organizam politicamente, atuam politicamente e têm interesses políticos, sejam eles individuais, do ponto de vista apenas de alimentar o bolso, né? A gente não pode ignorar o fato que uma canetada do presidente deu um apartamento para cada general que é ministro. Só o Ramos ganhou 350 mil no ano. É um apartamento, uma canetada. Isso aí é óbvio que faz também, move o interesse desses militares que ascendem para a política. Mas, para além disso, a corporação também teve conquistas de poder. No imaginário popular também se recuperou, vamos chamar aqui, essa pretensa legitimidade dos militares atuar politicamente, e eu estou em uma série de interesses aí envolvidos, mas que a ideia de partido ela busca muito mais uma metáfora para jogar luz a esse fenômeno, né? Que é a politização dos militares. Rodrigo, eu tenho 2 minutos para encerrar o programa. Eu vou te fazer uma última pergunta, que é uma pergunta que eu fiz lá na abertura. Qualquer que seja o resultado das urnas, agora nas eleições de outubro, esse resultado será acatado? Ou seja, eu estou perguntando se o presidente Bolsonaro não se reeleger, se ele e os militares aceitarão o resultado das urnas. O resultado dessa pergunta vai ser decidido pelo povo nas ruas. Se não tiver povo nas ruas para garantir o resultado eleitoral, eu considero como uma hipótese que não é descartável de uma tentativa de permanência do poder por um rearranjo institucional, inclusive, né? A partir do questionamento do processo eleitoral, do seu resultado, ou, eu diria antes, inclusive, a tentativa de algum tipo de fraude eleitoral, depois a contestação do seu resultado e a emergência de uma orquestração de desestabilização social, principalmente com as polícias militares e com o aparato armado civil, que foi promovido durante esses últimos 3 anos, né? 10% de integrantes dos CACs que resolvam sair às ruas e sem repressão policial já vai ser uma grande desestabilização. E, evidentemente, o que vai acontecer? Vai surgir
as Forças Armadas como uma instituição para garantir estabilidade, conciliar entre as elites, rearranjando institucionalmente o poder político. Então, a única hipótese mais concreta de evitar e de responder que os militares vão respeitar o resultado das urnas é se eles não tiverem apoio popular para fazer isso. Então, os militares podem muita coisa, mas não podem tudo. E eles dependem da legitimidade tanto das elites políticas, das elites econômicas e, sobretudo, do povo na rua. Então, eu acho que isso é a questão decisiva. Rodrigo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação hoje no Opinião Pernambuco. Volte outras vezes, será bem-vindo. Obrigada. Eu que agradeço, Estela. Um abraço.